torcida tricolor, o São Paulo foi a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo, pior time do campeonato até então, que só tinha conquistado uma vitória, hoje conquistou a sua segunda. O São Paulo foi com um time que não pode nem ser chamado de reserva, porque é o reserva B do São Paulo. Tínhamos jogadores ali que estavam sendo relacionados pela primeira vez, tem jogadores ali que não jogarão provavelmente nenhum jogo no ano, mas era o que São Paulo tinha que fazer depois do desgaste do jogo do meio da semana. São Paulo jogou pela Libertadores da América e teve a viagem, quer dizer, não haveria a menor condição. Aliás, hoje o único titular, que foi também o capitão, foi o Thiago Volpi. Por mim até teria jogado o Lucas Perry, porque nós temos também que dar tempo de jogo para o Lucas Perry, mas enfim, o São Paulo teve um futebol horroroso, muito ruim, muito abaixo, porque alguns desses jogadores estavam estreando. Tinha jogador que não teve nem pré-temporada, o caso do Trellis, que você estava comentando aqui em off, mas o Gabriel já vai levantar essas coisas. E o time do São Paulo foi muito mal em campo, muito mal, no sentido de não conseguir produzir nada. Nós tivemos 2 lances de perigo, um no primeiro tempo, um chute do Shailon que pegou no travessão, que foi um belo chute, quase, a bola quase vai no ângulo, mas pegou ali na forquilha, e um chute no segundo tempo do Toró, que a bola, o goleiro ainda rela nela, a bola explode na trave, já quando o jogo estava 1-0 para o adversário. O gol do Botafogo, uma cobrança de escanteio no segundo tempo, quando já muitos jogadores do São Paulo, 5, 6 jogadores, acusaram cãibra, cansaço, desgaste. O Fernando Diniz conseguiu fazer 3 trocas, mas acabou acontecendo que no escanteio, nesse ponto assim agudo da partida, São Paulo tomou um gol de cabeça, já não estava marcando o jogador, o cabeceio foi a queima-roupa. Então assim, São Paulo não conseguiu produzir, não conseguiu fazer um bom jogo e estava com uma equipe que é o misto do reserva, que é uma equipe muito ruim. O ponto é esse. Primeiro de tudo, é o misto do reserva, até porque assim, você pega quem jogou de lateral direito hoje, é um menino que é zagueiro. Aliás, a linha defensiva do São Paulo, de 4 jogadores, 3 estavam improvisados. Então, assim, se você fosse escalar um time reserva do São Paulo, eu duvido que esses 3 estariam nessa função. Tá? Então, o lateral direito ou é Juan Fran ou é Igor Vinícius. Sobrou um aí. Nenhum dos dois foram. Então, você já meteu um outro cara. Na zaga... O Juan Fran, o Igor Vinícius, o Juan Fran está machucado por desgaste, porque o São Paulo não rodou jogadores. Depois a gente explica a diferença de rodar, de entrar com uma equipe reserva e do que entrou hoje em campo. Na zaga, Anderson Martins e possivelmente o Diego como zagueiro, não como lateral. Como lateral ele ficou perdido o jogo inteiro. Jogou o Luan, improvisado, não foi a primeira vez. Duvido que se o São Paulo fosse assumir um time inteiro reserva todas as vezes, que ele fosse ser o zagueiro titular do time reserva, digamos assim, a opção imediata. Na lateral esquerda, a gente tem Reinaldo e o Léo. Um tá machucado, o outro não foi poupado, a gente já puxou o Everton para improvisar. No meio de campo, um menino que nunca jogou no profissional na vida, ele nunca jogou no profissional. Hoje foi a estreia do menino no profissional. Pela ponta, um menino que jogou minutos no profissional com o Cuca na derrota para o Internacional de 1-0, que era o Fabinho, né? E aí Toró e Brenner, tudo bem, já tem alguma atuação. Então, meu ponto... E o Shailon também, que além do São Paulo, ainda passou por Internacional e pelo Bahia. Então, além desses jogadores, a gente tem 3 jogadores que nunca jogaram no profissional na vida, contando os que entraram no segundo tempo, 3 que estão no seu segundo jogo de profissional na vida e 2 que estão estreando no ano, que aí é Trellis e Shailon. Então, assim, primeiro ponto, ok, era o jogo que tinha que fazer isso. Perdeu o Botafogo, o que acontece? Nada acontece, não está acontecendo nada, em teoria. Em termos de classificação, o grupo inteiro do São Paulo perdeu. Mas tem que ser o primeiro de todos, porque o primeiro... Tá bom. Mas ganhou, perdeu pro Lanterna. Sabe por que o Botafogo entrou nessa rodada de Lanterna? Porque ontem o Oeste bateu o Santo André em Santo André. Mas é o Santo André, é o melhor time do campeonato ainda, depois de 9 rodadas. Então, ou a gente define que um jogo a gente crava tudo, né? Um jogo, não, tá vendo? Não pode jogar com esse time, porque esse time jogou uma vez, aí já não pode ganhar porque perdeu pro reserva. Então, o Santo André é uma porcaria, né? O Palmeiras é mais porcaria ainda porque não consegue ficar na frente dele, e todos os outros times abaixo do Santo André são todos muito mais porcarias que todos eles, porque o Santo André é o primeiro, perdeu pro último em casa, e o São Paulo também é o terceiro geral, perdeu pro segundo, então Lanterna, né? E também é uma porcaria. Então, assim, se o São Paulo jogasse com um time reserva, não é para fazer isso, tá? Eu tô criando uma hipótese. Sim. Só pode jogar com um time reserva. O campeonato inteiro, a Inter de Limeira, se não me engano, tem 10 pontos, se eu não estou enganado. Isso dá 3 vitórias e um empate. O time reserva do São Paulo arruma 3 vitórias e um empate em 9 jogos. Não o time que jogou hoje. O time que jogou hoje. Mas o time do São Paulo reserva não seria o time que jogou hoje. Mas o time que jogou hoje. Arruma 3 vitórias e um empate. Com os jogos,
arruma 3 vitórias e um empate. O Nestor, com mais rodagem, não vai jogar do jeito que jogou hoje. Alguém achou que o Nestor fez uma partida excelente. O Toró fez uma partida excelente. Nossa, ninguém fez. Foram partidas muito ruins. É o padrão desse jogador. Todos. A gente tem, então, 11 jogadores que jogaram hoje, inclusive o Volpe, que para um goleiro do nível Volpe, eu espero que pegue essa bola. Fosse o Sidão, tudo bem. Eu olho e falo, ok, não tem o que fazer. Que o Volpe tomou não é um frango, mas é um gol que o Volpe consegue evitar normalmente. Então a gente pega e fala que a gente tem 11 jogadores que não prestam e não usam nunca mais na vida, né? Porque hoje não funcionaram. Ou a gente olha e fala, não, pô, peraí. É outro negócio, é outro jogo, moleque que nunca jogou na vida, moleque que tá no segundo jogo, gente que tá estreando no ano, primeiro jogo do ano. O jogo São Paulo contra o Água Santa, você pega o segundo tempo, você queria ir embora do estádio. A gente falou isso no vídeo de jogo. Assim, eu não falei que eu queria ir embora do estádio. Não, a gente é modo de falar. Geral, sim, então o cara vai falar que eu queria ir embora do estádio. Não, pelo amor de Deus, é modo de falar que eu tô falando. O segundo tempo foi uma mera formalidade, porque um time que não tinha condições ainda de estar jogando no dia 23 de janeiro, contra um time extremamente frágil do Água Santa. São Paulo resolveu o jogo com 2 gols no primeiro tempo, no segundo tempo ele foi a mera formalidade, o próprio Diniz deu entrevista coletiva falando isso. Aí você imagina o moleque tá estreando no profissional a primeira vez, o que não vai dar. Então assim, ou a gente bota os contextos das coisas, ou a gente vai pegar e vai criar a crise porque o time misto do reserva é a mesma coisa que aconteceu em 2018. Uma coisa, o time reserva do reserva perdeu pro São Bento, pronto, o mundo caiu, já não presta ninguém. Aí nós colocamos os principais jogadores e deu uma salada terrível. E assim, gente, só explicando uma coisa de rodar, porque muita gente falou, era isso que vocês queriam esses jogadores inteiramente em campo, e eu acho que você chegou até a defender isso em algumas oportunidades, não um misto, mas os reservas. O reserva por completo, pelo menos até o começo de fevereiro, pra dar um mês de pré-temporada, só isso. Era pra cravar ali um mêsinho de pré-temporada, os caras voltarem, todo mundo... Era 2 semanas, é isso? Daria umas 2 semanas a mais. Aquela sequência de jogo. O que o Perecini defendeu em mais de uma situação, e eu sempre defendi mesclar jogadores. E assim, alguns jogos, esses jogos que são mais, entre aspas, tranquilos. Não, eu já ouvi gente falando, pro São Paulo não tem nenhum jogo tranquilo. Gente, Campeonato Paulista é a única oportunidade que você tem no ano de preparar alguns jogadores reservas. O que é preparar? O argumento das pessoas que falam que não tem que rodar tem que ter o time titular, que se o time titular não jogar, não vai conseguir jogar bem. Ok, então vamos partir que esse pressuposto, se estivesse correto, não está. Porque nós não estamos falando para não jogar com os titulares, nós estamos falando para não jogar alguns jogos. Por exemplo, logo no começo do campeonato teve jogo no fim de semana e no meio da semana. Aí no meio da semana poderia ter colocado uma equipe mista, uma equipe com alguns jogadores. Por quê? Porque em algum momento vai acontecer ou suspensão de algum titular ou alguma contusão de algum titular. E quando isso acontecer, o nível não pode cair tanto. O São Paulo perdeu alguns jogadores para o jogo contra o Binacional, e esses jogadores poderiam ter feito muita diferença. Por exemplo, o próprio Juan Fran poderia ter jogado lateral esquerda quando o Reinaldo cansou, ou o Vitor Bueno poderia ter jogado no lugar do Pablo, que fez um jogo terrível. É para isso que a gente fala de rodar. O que aconteceu hoje? Esse time não é sequer o reserva. Hoje era um time que tinha uma série de improvisos, não conseguiu produzir absolutamente nada. Ainda assim teve o chute do Charles. Teria dado uma outra cara pro jogo e o chute do Toró teria dado alguma redençãozinha ali. Não foi o suficiente, foi um jogo horroroso. E agora, né, o pessoal que fala, jogamos com os titulares contra a Ponte, porque daí vai com moral para a Libertadores da América. Teve esse argumento, né? Por isso a gente foi com os titulares. E nesse jogo a gente perdeu o Vitor Bueno. Eu preferia ter ido com um time mesclado contra a Ponte Preta e não ter perdido o Vitor Bueno, e mesmo que tivesse perdido o jogo da Ponte, ter ido com o Vitor Bueno e menos moral do que agora, porque agora nós vamos enfrentar um jogo de meio de semana de Libertadores, e agora? Agora não vai contar? Então agora o São Paulo vai sem moral para enfrentar a Libertadores? Então assim, por que a gente coloca o contexto aqui? É irritante perder? Foi irritante perder do Binacional do jeito que perdeu? Foi. Por quê? Porque os jogadores de São Paulo estavam arrebentados no segundo tempo. Jogaram com muita intensidade no primeiro e no segundo tempo. Esse vídeo eu não vou falar daquele jogo porque é outra coisa. Hoje, os jogadores que entraram, muitos deles não aguentaram o ritmo de jogo. Teve gente que falou assim, eles sentiram a pressão do jogo. Não sentiram a pressão. Os caras não tinham perna. Os caras não tinham perna. O Chay não caiu no chão umas 4, 5 vezes com câimbra. Quem mais teve câimbra? Bom, enfim, o Brenner, o Everton. O Everton foi um dos momentos mais patéticos. O Everton se machucou.
pediu para sair, o São Paulo com a bola, deixou o cara 2 minutos e tocou 3 vezes a bola para ele, 3 vezes a bola para um jogador que tá machucado, implorando para sair. Ao invés de botar a bola pra fora, ao invés de parar, ao invés do jogador também sentar no chão. Quando a bola sai, ele senta. Pô, senta logo, sai. Não, e aí o pior, foi fazer a substituição, teve um erro lá no número, e aí ele não saiu, ficou mais um tempo ainda, precisou esperar a bola ir pro Volpe, ou seja, podia ter agravado o jogador. Então assim, uma série de coisas patéticas aconteceram na partida de hoje. No primeiro tempo, para falar do futebol, o São Paulo, como estava jogando com um jogador improvisado, tinha o Senna que infelizmente não pôde estrear. Eu falo infelizmente porque ele é da posição. E aí, só para explicar por que esses jogadores foram todos improvisados. O Diniz não quis, a explicação do setor de São Paulo, o Diniz não quis que ninguém furasse a fila. Então, por exemplo, o Diego já está treinando desde janeiro, já está há muito tempo lá, então ele está na frente, teoricamente, do que o Senna. Então ele preferiu treinar, ele não tirou do nada, ele preferiu treinar com o Diego pela lateral e deixar a primeira oportunidade pro Diego, e depois o Senna entra ali espera a sua vez, digamos assim. Foi esse o motivo da gente ter tido algumas improvisações. Do Wellington não ter entrado, do Senna não ter entrado, o Wellington entrou no segundo tempo, mas porque o Everton machucou. Sim, mas aí eu já vou falar, discordo dessa coisa de o cara tá mais tempo, o cara tá menos tempo. Eu também não gosto. Vai me desculpar. Você vai colocar sabe por quê? Eu tô dando a justificativa oficial, mas eu não gosto também. Então aqui um erro gigantesco do Diniz, falo por quê? Aí ele coloca um jogador improvisado, São Paulo joga mal e ele condena toda a molecada. Porque para o torcedor, muitos torcedores, olharam e falaram assim, aí tá vendo? Ninguém presta, essa base é uma porcaria, os reservas são uma porcaria, queima todo mundo. Eu preferia que o lateral direito tivesse entrado no lateral direito, não entrou. Então por conta dessa filosofia do Fernando Diniz, não quer dizer que o Fernando Diniz é todo errado, estou criticando um ponto desse trabalho dele. Hoje o São Paulo, no primeiro tempo, atacou apenas pelo lado esquerdo, penso. Pelo lado direito o time inexistia e a única oportunidade que o Botafogo teve foi justamente pelo lado direito. Ou seja, além do time não conseguir apoiar, ajudar no ataque, ainda não conseguia se defender contra o fraco Botafogo. Aí no segundo tempo, o time de São Paulo morreu. Morreu por quê? Porque muitos desses garotos e muitos desses jogadores reservas não tiveram sequer uma oportunidade no ano. O Trellis mesmo era um dos jogadores que São Paulo estava tentando empurrar, insistiu para ficar, foi um jogador que treinou muito pouco. Também sentiu, por incrível que pareça, o pouco tempo que jogou. Então, assim, o São Paulo não teve nenhum ritmo, e quando a gente fala de rodar é isso, é preparar alguns reservas para quando os titulares não estiverem disponíveis, porque isso vai acontecer. E se você pegar uma pré-temporada de 14 dias, se você pegar e colocar os titulares em todos os jogos, sendo jogo de fim de semana e meio de semana, como foi o começo do Campeonato Paulista, a chance de machucar um cara como machucou o Juanfran por desgaste é muito grande. O Hernanes mesmo, hoje, ora, quem diria? Não, mas hoje foi, acho que, indisposição de teve comida, uma indisposição, mas era um cara que deveria e que poderia estar disponível e poderia ter dado uma diferença gigantesca. Então, porque é o que eu tô falando. O Hernanes, do time teoricamente reserva do São Paulo, o Hernanes faz parte. Sim. O Igor Vinícius ou o Juanfran, um dos dois faz parte. Sim. O Léo faz parte. O São Paulo tem outro jogador, o Pablo faz parte. Mas eu não gosto do Pablo porque o Pablo perdeu o gol. Pô, entre o Pablo e um menino que tinha acho que 20 minutos no profissional, pô, acho que é até óbvio, né? Eu entendo que a fase do cara esteja ridícula, mas entre os dois hoje... Aliás, a fase do Pablo está ridícula, mesmo com a participação dele. Assim como... Aliás, eu não sei o que está acontecendo com o Lisieiro, ele não consegue entrar bem no jogo, ele não consegue fazer uma boa partida. A última boa partida que ele fez foi 8 minutos ali contra o Corinthians, no máximo ali, foi o máximo dele. Sempre que entrou no ano muito mal, não sei o que está acontecendo com o jogador. Eu tô segurando 4 aqui, porque são 4 desses que seriam reservas, e assim, se parar para pensar, estando todo mundo disponível, sem nenhuma filosofia, não estando Igor Vinícius, não estando Juanfran, o das pilas seria o Senna e não seria um moleque improvisado. Entendeu? Tipo assim, ele poderia ter colocado, sei lá, o Luan como volante, deixar o Diego como zagueiro e colocar um outro lateral, mas ele preferiu promover a estreia do Rodrigo Nestor. Então tudo bem, mas enfim, o jogo é pra isso. Por exemplo, vamos citar 2 lances do primeiro tempo, que é importante citar aqui o que aconteceu no jogo também. Primeiro que isso, só um parênteses muito rápido, o Diego domina a bola, toca a bola o jogador do Botafogo, achando que era o jogador do São Paulo, maravilhoso o uniforme azul, eu adoro esse uniforme azul, olha...
Pô, é digno do jogo desse. Um jogo desse é jogo pra uniforme azul. Na verdade, nem isso, né? Porque o uniforme azul é 10 vezes pior do que foi esse jogo. O jogo foi Champions League perto do que é o uniforme azul. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Botafogo era pra ter feito 1-0 no primeiro tempo, na jogada que você cita pelo lado direito de ataque, que o Diego não estava bem nessa posição improvisada. Foi o Everton, Quem salvou foi o Everton. Uma bola enfiada, cruzamento. Se o Everton não acompanha até o fim, gol do Botafogo. A gente já tomou gols esse ano porque o Reinaldo não acompanhou até o fim. Então, se tá o Reinaldo, a gente provavelmente tomaria o gol. Aí, no intervalo, até mandaram pra mim, pra você, por exemplo, no Twitter, você não acha que valeria a pena, pô, de repente o Everton pode ser um lateral? Pô, de repente, não sei, teria que jogar mais do que um jogo. Aí, só que como é que a gente vai saber? O cara bota, aí primeiro que ele machuca, né? Esse é o primeiro problema. O segundo bota o cara, quando? Pô, no jogo LDU, talvez não vá jogar nunca mais agora. Agora o Everton vai ter que aguardar a posição dele no máximo, ou numa situação de desespero, como foi contra o Santo André, tá perdendo por 2-0, ou numa situação de ultra emergência já na função avançada. Isso você não machucou feio, né? Sim, mas tô falando num cenário normal. Por que não pega o cara, enquanto os titulares estão lá fazendo uma preparação física e tática adequada, testa o cara na lateral esquerda. Num jogo em Araraquara, num jogo de meio de semana. Você não acha que o Everton poderia ser? Pô, acho, mas não dá pra saber, porque o cara não joga. Aí ele vai jogar um jogo. Aí a gente vai... Quando ele joga um jogo, a gente fala, pô, de repente dá. E quando é que a gente vai fazer o teste agora? Não tem mais, porque agora vai ser direto. A mesma coisa do Igor Vinícius. O Juanfran era o titular, o Juanfran teve que sentir para colocar o Igor Vinícius. Por que não colocar o Igor Vinícius em um ou outro jogo? É isso. E também foi outro que antes dessa partida contra a Ponte Preta só tinha enfrentado meio tempo contra o Santo André numa situação de desespero já estava perdendo por 2-0. Então, assim, o que a gente está falando, quando a gente fala de rodar, eu acho que talvez agora fique um pouco mais claro, colocar esses jogadores que são os reservas imediatos em um ou outro jogo, dar um condicionamento melhor para os titulares que forem poupados nesses jogos, e isso apenas no Campeonato Paulista e apenas em jogos escolhidos a dedo. Hoje não foi um rodar, hoje foi uma equipe reserva da reserva, um reserva B, um reserva misto que não conseguiu jogar, que não conseguiu se impor, que não conseguiu fazer, um pouco por conta dessa filosofia do Diniz, que eu só fiquei sabendo agora, não tinha visto o comentário dele dos setoristas ainda, mas enfim, o São Paulo perdeu esse jogo, que em matéria de Campeonato Paulista muda absolutamente nada, e vai enfrentar no meio da semana, aí sim, com sua equipe titular, espero que descansada, o maior desafio, porque o São Paulo, os jogos em casa da Libertadores, não pode perder nenhum ponto. Empatou é catastrófico. Né? Nós vamos ter aí adversários muito difíceis, então no meio da semana é pra gente lotar o Morumbi, como falou, acho que o Gabriel no vídeo jogo da ida, para apoiar o máximo possível o tempo inteiro de partida, porque a gente vai precisar empurrar esse time. Vai precisar. O São Paulo precisa ganhar, precisa realmente se impor, precisa pegar moral para o resto dessa fase de grupos, que não é mais um grupo da morte, é um grupo infernal. Principalmente ainda que o River teve o agravante de perder o campeonato argentino para o Boca Juniors na última rodada. Os caras vão estar assim muito empenhados nessa Libertadores, vão ter um plus aí. É isso? É isso, só sempre colocando os contextos nas coisas. Sim, ou ninguém presta, ou não sei. Ou é bom a gente tratar que foi um jogo. E olhar para as peças que jogaram esse jogo, olhar quantos jogos fizeram na vida, não estou falando dessa semana. Ou jogar é importante ou não é, né? Então, porque muitos desses moleques hoje foram condenados e os caras nem jogaram. E eu ainda falo hoje, o Thiago Volpi foi o titular. Eu teria colocado o Lucas Perry, porque o Lucas Perry pode ser necessário. A gente precisa ver como é que ele tá. Precisa dar uma... Imagina o Thiago Volpi tomar um cartão ou se machuca em algum jogo, vai entrar o Lucas Perry numa Libertadores da América sem ter feito nem 10 minutos, não ter jogado nem 10 minutos. Eu acho muito complicado. Mas enfim, é isso. Hoje veio uma derrota, vai ser aí uma semana meio tenebrosa até o jogo de quarta-feira. Na terça-feira a gente tem live aqui para comentar, vai ser uma live de pré-jogo de Libertadores, né? Não tem nem como ser diferente, tá bom? É isso, um abração para todo mundo e vamos São Paulo!